Vamos lá então. Diz assim para nós o Papa Paulo VI: no grau inferior da hierarquia estão os diáconos, que receberam e recebem a imposição das mãos, não para o sacerdócio, mas para o ministério. Vejam só, gente. Então existem 3 graus deste sacramento da ordem. O primeiro, o grau mais alto, né, é o episcopado. O segundo, o presbiterado, que é o ser sacerdote, ser padre. E o terceiro é o diaconato, ser diácono. É o primeiro nível, o grau mais inferior. E aí depois os outros 2 níveis na hierarquia. Eles recebem também a imposição de mãos. E por isso também são parte da hierarquia, mas não são sacerdotes. Então, um diácono é engraçado porque, na verdade, aqui na nossa diocese nós não temos muitos diáconos, então tem muita gente que não consegue entender. Mas esses diáconos existem também em 2 grupos, né? Os diáconos permanentes, que são aqueles homens casados que servem à igreja como diáconos, então fazem parte do clero e fazem parte da hierarquia da igreja. E os diáconos transitórios, que são aqueles jovens que estão se preparando para o sacerdócio. Depois de deixarem o seminário, eles são ordenados então diáconos, e ali em torno de 6 meses eles são ordenados sacerdotes, por isso que é chamado de diaconato transitório. Assim, diz o Papa, confortados pela graça sacramental, servem o povo de Deus nos ministérios da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério, ou o seu presbítero. Olha só, então vamos lá. Eles são então ordenados, recebem a imposição das mãos, conformados por essa graça sacramental. O diaconato é um sacramento que eles recebem, um sacramento da ordem. Eles são ordenados. Para quê? Para servir o povo de Deus, dentro da liturgia, na palavra e também na caridade. São os 3 trabalhos aí que pertencem aos diáconos, sendo auxiliares do bispo e também do presbítero. Pertence ao diácono, conforme as determinações da autoridade competente, a administrar o batismo solene. Então o diácono pode fazer batizados, conservar e distribuir a Eucaristia também, assistir em nome da igreja os matrimônios e abençoá-los, e levar o viático aos moribundos, ler as Sagradas Escrituras aos fiéis, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e a oração dos fiéis, administrar os sacramentais e presidir os ritos de funerais e da sepultura. Então, essas são várias funções, não são poucos os trabalhos que o diácono faz. Não pode ungir os enfermos, porque tem um caráter também de perdão dos pecados, não pode atender confissões e não podem também presidir a Santa Missa. As demais celebrações podem realizar. Dedicados às tarefas de caridade e administração, recordem os diáconos aquele conselho de São Policarpo: misericordiosos e diligentes, procedam de harmonia com a verdade do Senhor, que se fez servidor de todos. Então, a palavra diácono significa justamente servidor, aquele que serve. A diaconia é um serviço que Jesus instituiu na última ceia, quando lavou os pés dos discípulos. E este é um chamado a todos nós, não só aos diáconos. Talvez o que nós precisamos ao olharmos para o diácono, ele sirva como um sacramento, vamos dizer assim, um sinal de que nós precisamos também vivermos o nosso serviço e o nosso diaconato. Tendo em conta que, segundo a disciplina hoje em dia vigente na Igreja Latina, em várias regiões, só dificilmente se chega a desempenhar essas funções tão necessárias para a vida da Igreja. Daqui em diante, poderá o diaconado ser restabelecido como grau próprio permanente na hierarquia. Competirá às conferências episcopais territoriais, de maior ou menor âmbito, decidir, com a aprovação do Sumo Pontífice, se é oportuno e onde, para o bem das almas, se instituírem tais diáconos. Então veja, é um sacramento, é um grau do sacramento da ordem, é algo que a igreja nos apresenta e nos propõe, é algo que está na Sagrada Escritura e que também agora nós, como igreja, precisamos colocar em prática. Poderá esse diaconado, diz o Papa, com o consentimento do Romano Pontífice,
ser conferido a homens de idade madura, mesmo casados, ou também a jovens idôneos. Mas para esses últimos, mantém-se em vigor a lei do celibato. Então veja, o diaconato pode ser dado para homens casados, mas também para jovens, que aqui o Papa chama de jovens idôneos. Mas no caso do jovem, quando eles ainda não são casados, eles devem então cumprir a lei do celibato. Por isso, a maior parte dos homens que nós conhecemos, que são diáconos, eles são casados. Depois de casados, eles recebem o sacramento do diaconato. Aí você vai dizer, mas padre, por que os jovens, nós não vemos jovens então, diáconos, já que a igreja permite? É que tendo que viver o celibato, então já recebe o sacramento da ordem. Por isso que nós não vemos, né, jovens que não são casados, diáconos permanentes. Porque depois ele pode até se tornar padre, então é conveniente que seja ordenado sacerdote, padre, já que ele vai também viver o celibato. Tá certo? Explicadinho?